Mas este não é a única iniciativa da sociedade civil. Há para breve também um outro manifesto que vários professores assinaram e que pretendem com ele chamar a atenção das forças políticas. A propósito desse manifesto, está em estúdio nesta edição do Meio-Dia José Castro Caldas, economista do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença nesta edição do Meio-Dia. Este manifesto, Economia com o Futuro, que está agora a ser divulgado à comunicação social, o que é que pretendem dizer com este manifesto à sociedade civil? Não se trata exatamente do manifesto, no sentido em que é um documento fundador de uma rede de investigadores e professores de economia, que são economistas, são outros cientistas sociais interessados na economia e que tem como objetivo fundamental consolidar uma plataforma de discussão, uma plataforma de formulação de propostas que seja concebida de facto em diálogo com o conjunto da sociedade civil e que culminará num processo de discussão que culminará numa conferência que estamos a preparar para se realizar a 30 de setembro próximo na Fundação Gulbenkian. Portanto, trata-se sobretudo... Mas pretendem com isso que as várias forças políticas peguem nas ideias da sociedade civil e lhes deem, de facto, algum corpo em termos de propostas de governo, um orçamento do Estado? Trata-se sobretudo de cumprir com a obrigação dos académicos, dos universitários, de contribuir para a procura de saídas, para a procura de soluções neste momento. Nesse documento dizem, por exemplo, que a austeridade não vai conter expressões especulativas. Porque é que... Bom, isso nem é preciso ser demonstrado, é uma questão que resulta da observação empírica. Estamos já há cerca de um ano a fazer a experiência dessa solução de austeridade através de sucessivos pacotes recessivos. E a consequência tem sido que, apesar das promessas dos mercados, nunca se acalmaram. E mais curioso que tudo, mesmo agora que existe um acordo firmado com a Troika, nada indica que haja uma calmia dos mercados. Como é que se acalmam então os mercados? Pois isso é uma coisa que ainda está por descobrir. Não é certamente pela via da receita da austeridade que tem sido aplicada nas periferias europeias. Será, porventura, por uma outra via, que a União Europeia, a zona euro tem ao seu alcance, que é a via de uma intervenção coordenada que, de alguma forma, mutualize as responsabilidades e as obrigações do conjunto dos Estados-membros, particularmente aqueles Vocês falam em reformas ao nível da governação europeia e dão alguns exemplos, eliminação dos paraísos fiscais, regulação das agências de rating, falam também em reformas para combater as assimetrias no interior dos vários Estados-membros. Como é que isto se consegue? Isto quer dizer, por outro lado, que o atual projeto do euro já não faz sentido, está desatualizado, é preciso reformular este projeto? O projeto do euro, tal como foi concebido, foi sujeito a uma dura prova e falhou. Portanto, a desenvolverem-se as tendências que estão em curso, o que está em causa não é apenas a solvabilidade de países periféricos como Portugal, o que está em causa é a própria sobrevivência do euro. E o que é preciso mudar, na vossa opinião? Bom, o problema é simples, quer dizer, hoje em dia acho que existe um consenso muito alargado em torno da ideia, relativamente simples, que se existe uma moeda única tem que haver um orçamento único. Se existe uma moeda única tem que haver alguma forma de governação e de construção de soberania partilhada em torno dessa moeda. Falam de um governo europeu? Falamos de uma solução que aponte numa direção uma federal, união política. Uma união política, falamos de união política. A Europa está confrontada com essa escolha. Ou a via do aprofundamento da união política pela via e da democracia na União Europeia, ou a via da desagregação. Mas como é que se consegue uma união política em Estados com realidades tão diferentes? Bom, consegue-se negociando, consegue-se fazendo escolhas no momento em que elas se apresentam como inelutáveis. E o momento dessa escolha é este. O momento dessa escolha é este. Ou a Europa avança para uma das margens do rio, aprofundando a união política e aprofundando a democracia no seu seio, ou então o caminho é o da desagregação. Ou então o caminho é o da implosão do projeto euro. Acha que, de facto, o euro está em risco? Acho que, de facto, o euro está em risco. Acho que, de facto, o euro está em risco e isso não sou eu que acho. Se acompanharmos a discussão que está em curso em toda a Europa e também nos Estados Unidos, se acompanharmos a própria percepção que vai sendo cada vez mais clara, mesmo na Alemanha,
vemos que há uma percepção de um risco muito imediato, muito próximo a cada dia que passa. E Portugal, na sua opinião, ou na vossa opinião, os que assinam essa proposta, está a ser uma vítima, por assim dizer, desse perigo do euro, ou, pelo contrário, é também uma questão estrutural, como a maioria dos economistas? Não, há de facto uma questão estrutural, a partir do momento em que Portugal aceitou integrar a zona euro nas condições em que o fez, não é? Posto numa situação em que, muito dificilmente, conseguiria manter a sua competitividade. Mas, na vossa opinião, esta adesão de Portugal ao euro foi mal pensada? Mal estruturada? Digamos que entre nós haverá diferentes opiniões sobre esse assunto. E qual é a sua? A minha opinião sobre esse assunto foi claramente que foi uma decisão errada, lamentavelmente tomada sem que os portugueses fossem consultados para tal. Houve quem tivesse foi decisão errada aderir ao euro? Foi uma decisão errada aderir ao euro, que foi tomada sem que os portugueses fossem consultados sequer para tal decisão. E entre nós existem alguns dos colegas envolvidos nesta rede que tiveram a percepção a tempo do erro que estava a ser cometido. Eu queria vincar o professor João Ferreira do Amaral, que de uma forma mais clara que todos os outros, que é um dos proponentes desta rede, teve a percepção de que havia um erro que estava a ser cometido. Deveríamos manter o escudo até hoje? Deveríamos ter mantido a moeda enquanto não fosse estabelecida uma arquitetura da zona euro que fosse sustentável. A arquitetura da zona euro que foi estabelecida, os acontecimentos estão a demonstrá-lo, é insustentável. Quer dizer, o que estamos a assistir é uma ruptura na Europa entre periferias e centro. E como é que se justifica que outros países ainda estejam a aderir ao euro? Por exemplo, ainda este ano a Estónia, no dia 1, aderiu ao euro. A moeda única ainda é atrativa de alguma forma? Sim, cada um tomará as decisões que entenda e, lamentavelmente, o povo estónio também não parece ter sido ouvido para essa escolha, mas a escolha foi tomada... Quando diz que o povo não foi ouvido, acha que deveria ter havido um referendo? Com certeza. Em questões tão importantes como estas, é incompreensível que a democracia não funcione. É absolutamente incompreensível que em Portugal, ao fim de todos estes anos, não tenha existido ainda um referendo acerca dos aspectos mais importantes do processo de integração europeia. No vosso documento dizem também que há uma desvirtuação do papel económico do Estado. O que querem dizer exatamente? Que o Estado deveria manter posições em algumas empresas? Quer dizer, tudo começa por uma experiência que também foi feita, uma experiência histórica que foi feita de desengajamento do Estado das suas funções de regulador, começar pela própria finança, quer dizer. E, portanto, as funções de regulação do Estado manifestamente foram descuradas e são importantes e são cruciais. Isso foi demonstrado pela própria crise financeira. Assim como são importantes... Foram descuradas ou não funcionaram? Não, foram descuradas. Claramente foram descuradas. Quer dizer, o que prevalecia era uma intenção de esvaziar as funções reguladoras do Estado. Isso era assumido pelos próprios reguladores. Como é sabido, os próprios reguladores tinham bebido na doutrina dos mercados eficientes a ideia de que os mercados se autorregulam. Era essa a formação sintética. E, portanto, tudo o que o Estado fizesse era para violentar equilíbrios, para criar situações que seriam aproveitadas mais tarde ou mais cedo por especuladores e, portanto, o Estado devia manter-se fora. Mas, para além da regulação, acha que o Estado deve manter presença em determinadas empresas? Consideram que há setores estratégicos? Mais precisamente, são a favor ou contra estas privatizações todas que se têm falado? Mais uma vez, haverá opiniões e nuances diferentes entre os promotores desta rede. Mas penso que nenhum de nós descartará a ideia de que existem setores, atividades em que a presença do Estado é difícil de substituir, se não é impossível. Na teoria económica está bem caracterizada a situação dos monopólios naturais, em que existem todas as justificações para que o Estado assuma papel de provisão nessas áreas. Sabemos que a experiência de regulação, quando esses setores são privatizados, não tem sido a melhor, no sentido em que existe um problema claro de, muitas vezes chamado de captura de regulador, por parte desses setores quando são privatizados, uma vez privatizados. Preciso de lhe perguntar também a questão que tem estado a marcar a ordem do dia, até porque vocês dizem que há uma extensão injustificada das relações mercantis a domínios sensíveis, como, por exemplo, a prestação de cuidados de saúde e educação. Acham que se está de alguma forma a exagerar na flexibilização do trabalho, ou que esta não se consegue através da redução dos custos, por exemplo, com esta proposta de redução da taxa social única?
Pois são questões ligeiramente diferentes. Uma coisa é a extensão das relações mercantis a domínios como os da saúde e da educação. Isso é um problema. Outro problema é o das relações laborais, onde aquilo que funciona é o mercado. O mercado enquadrado por... E o mercado precisa de ser flexibilizado, o mercado laboral? A palavra é sujeita a diferentes interpretações. A palavra flexibilização. Se flexibilização significa despedimento individual sem qualquer limitação das limitações que até hoje decorrem do direito de trabalho, certamente que nenhum de nós o defenderá. Bom, mas aí seria uma perspectiva já muito radical, muito radical, despedimento mas lamentavelmente estamos perto dela, no sentido em que já houve propostas claramente formuladas nesse sentido, e no sentido em que neste momento as causas de despedimento com justa causa... Fala da eliminação da expressão justa causa. Da eliminação da expressão justa causa, e hoje em dia a enumeração de situações que justificam ou dão causa ao despedimento tende a ser alargada de tal forma que estamos muito próximos de uma situação completamente desregulada desse ponto de vista da estabilidade da relação laboral. A flexibilidade normalmente também significa outras coisas que... Precariedade. Significa precariedade, muitas vezes. Significa a inexistência de qualquer vínculo durável entre o trabalhador e a empresa. A perspectiva é essa que eu penso que nós, como cidadãos, nos deve fazer pensar, no sentido em que nos aproxima de uma sociedade em que realmente injusto. Não queremos viver. Não queremos viver Para finalizar esta nossa entrevista, dizem também que existem falsos pressupostos da política que estão a aprofundar a crise. Como é que se muda este discurso político? Muda-se através da argumentação, através do diálogo, através do combate de ideias, e, portanto, essa é uma das componentes fortes desta nossa intervenção, desta nossa rede, que é a ideia de, através do debate aberto, plural, de ideias, se construírem soluções que se saibam afirmar como sendo preferíveis àquelas que têm vindo a prevalecer, normalmente sem muita discussão. Dar mais ouvidos à sociedade civil e mais discussão entre o povo português e o eleitorado. Dar mais ouvidos à sociedade civil, dar mais ocasião para o debate e para a deliberação democrática em torno de questões económicas. A economia não diz respeito apenas, não pode dizer respeito apenas aos economistas e aos outros investigadores académicos que estudam a economia. A economia é importante demais para ser deixado a uma secção limitada da sociedade. Diz respeito a todos. José Castro Caldas, muito obrigada mais uma vez pela sua presença nesta edição do Meio-Dia. Aqui um exemplo da cada vez maior intervenção por parte da sociedade civil em época de crise. Economia com Futuro é o documento que várias personalidades, professores de várias áreas assinam e o qual pretendem apresentar ao público no dia 30 de setembro numa conferência na Gulbenkian.